Filósofo, nosso colunista Luiz Felipe Pondé. Bom dia, Pondé, tudo bom? Bom dia, Thaís. Tudo bem? Vocês? Bom dia a todos. Tudo certo. Esse assunto de Dia. vacina mexe demais com todo mundo, não é, Pondé? A gente estava entrevistando agora a coordenadora da Secretaria de Saúde com o planejamento do governo do estado para vacinação a partir de janeiro. E é impressionante, porque, claro, essa imagem hoje emblemática da primeira idosa no Reino Unido sendo vacinada aos 90 anos, tomando a dose número 1, que nem a moedinha número 1 do tio Patinhas, não é? É algo que você olha e fala, puxa vida, eu queria que fosse minha mãe, queria que fosse minha tia, não é? Ao mesmo tempo, a gente aqui no Brasil tem cada vez mais uma disputa política. Por quê? Se o estado de São Paulo, de fato, está se planejando e organizando, ainda não há, em relação a essa vacina da Sinovac, autorização da Anvisa, mas mais que isso, ela ainda não concluiu a fase 3 de testes, ou seja, Mas mesmo a gente assim está ontem, contando com um mesmo ovinho assim, antes da ontem galinha. o presidente da República botou o galho dentro, né? Soltou lá um Twitter às 6 horas da tarde dizendo, olha, desde que tenha, porque senão ele ia botar lá, vacina chinesa. E eu também queria falar desse assunto com o Pondé, mas termina aí que eu te interrompi, Thaís. Não, eu queria ouvir o Pondé a respeito disso. Olha, então, por acaso, na semana passada, aquela revista inglesa muito famosa chamada The Economist, né? Aquela Ela que tem mostrou o feito. Cristo Redentor subindo, assim, E para as depois alturas. descendo. Exatamente, exatamente. Na época que o Brasil estava decolando. Ela faz lives durante a pandemia para os assinantes. O live da semana passada eram 10 tópicos que devem dominar o século XXI, né? Temas. O primeiro é o que eles chamaram de guerra das vacinas. Então, a guerra das vacinas, elas têm vários, digamos assim, vários atos, vários personagens. Existe a guerra das vacinas no plano mais global, que é os países ricos largando na frente, porque são mais organizados. Assim, se você olhar a história, não há nada de estranho, quer dizer, estranho do ponto de vista da observação histórica, né? Não há nada de estranho que países como a Inglaterra, ou mesmo a Alemanha, ou mesmo Estados Unidos, ou França, ou Escandinávia, os países da Escandinávia, tenham um modo de operacionalizar a vacinação mais organizado e mais eficaz. É só a repetição de uma estrutura social e política que se impõe. Países com governos mais organizados, com menos desigualdade social, com políticos mais responsáveis, não está se falando aqui de ninguém perfeito, é normal no sentido do que se observa, não legal, né? Em relação a nós. É normal que eles larguem na frente da vacinação, assim como eles largam tudo. Porém, a guerra das vacinas tem a ver com as disputas pelas vacinas e pela vantagem que os países ricos têm por ter mais dinheiro por serem organizados e os países mais pobres ficarem para trás. Um segundo nível da guerra das vacinas é esse que vocês estão se referindo. Quer dizer, dentro dos países que são menos organizados, a disputa que antes era pela narrativa da Covid, agora se associa à narrativa das vacinas. E então tem gente que continua achando que a vacina chinesa não vale. Há algum tempo atrás se falava muito mal da vacina russa. Eu ouvi médicos, especialistas, infectologistas dizendo que a vacina russa não divulgou nada muito a menos do que outras vacinas para que a gente não a considere válida. Então, parte da guerra das vacinas é muita gente falando muita coisa, expondo as entranhas do processo, e é claro, a vacina agora é uma commodity. É uma commodity para o Bolsonaro na sua briga com o Dória, é uma commodity para o Dória, é um ativo para o Dória conseguir marcar um gol com relação à vacinação em São Paulo, e revela a profunda desorganização do Estado brasileiro e revela, ao mesmo tempo, como a nossa sociedade é tagarela, o que cria, às vezes, uma desorientação nas pessoas. Pondé, para corroborar com o seu raciocínio aqui, eu fui fazer uma pesquisa lá. Vacina da poliomielite. Todos nós tomamos. Todos nós. Feita pelo Sim. Instituto Butantan, mas quem chancelou, quem falou a que vale, a do Albert Sabin, foi o Instituto de Pesquisa
e Epidemiologia e Microbiologia da Academia de Ciências Médicas da União Soviética, hoje conhecido como Instituto Gamaleya. Então a gente toma uma vacina soviética e não viramos comunistas ainda, Pondé. Como é que pode um negócio desse? Então, é exatamente isso. Você deu um exemplo maravilhoso. Quer dizer, você tem o ruído gigantesco, inclusive um ruído que às vezes se traveste de discurso supostamente portador de credibilidade. E aí aparece essa coisa, não, o russo envenena, espião, logo a vacina russa não vale. Então, como já era previsível, todo aquele ruído ao redor da Covid, que ainda existe, mas ainda que a epidemia está aí, ela passou um pouco de moda da fofocaiada geral, agora a tagarelice se associou ao tema das vacinas. E eu volto ao que eu falava no começo, porque assim, a conclusão dos jornalistas e editores da Economist acerca de 2021 é que ele será um ano ainda da Covid, mas um ano em que a gente terá, o mundo em geral, terá em graus diferentes tomado a dianteira, que o primeiro semestre ainda vai ser muito atarantado com o processo de vacinação, mas que ao longo do segundo semestre, provavelmente a imunização artificial vai estar funcionando, então as coisas vão melhorar e esse desespero todo, essa falação toda, que é uma outra pandemia, né? A falação ao redor da pandemia da vacina é uma outra pandemia. E aí aparece coisas como essa, um preconceito de que vacina chinesa não funciona, então só vacina inglesa, americana e alemã funciona. O que é claramente um preconceito, porque a China hoje é uma potência em economia, e como você bem lembrou, a União Soviética sempre foi uma potência tecnológica, aliás, por isso que tinha Guerra Fria, né? Porque os Estados Unidos tinha medo de perder a guerra tecnológica com a União Soviética, que acabou ganhando por uma série de fatores. Ô Pondé, ouvindo você falar aí, Diga, estava Pedro. lembrando das fases, né, que nós tivemos ao longo dessa pandemia. Lembra do começo da pandemia, o pessoal comprando papel higiênico, água, né, estocando alimento, né? E o Pondé falava assim pra gente: pessoal, para com essa bobagem de que as pessoas vão Isso. sair melhores, mais boazinhas, mais caridosas da pandemia. Isso não é assim que funciona, né, Pedro? Tivemos a influência da religião, que o Pondé é um estudioso, né? E certamente também tem muito a acrescentar sobre o tema aí. Agora, nessa questão da vacina, a influência né, de crenças aí a respeito do assunto. Dá para fazer uma avaliação já dessas fases todas que vivemos aí e um balanço ainda, uma expectativa do que vem pela frente a partir desse balanço, Pondé? Olha, primeiro a repetição daquilo que você lembrou que eu falava. A humanidade não vai sair melhor da pandemia. Não porque ela vai sair pior, né? Necessariamente pior, mas porque há continuamente uma confusão entre a ideologia, eu falo ideologia aqui não no sentido de partido político, né? No sentido técnico, a ideologia do progresso que se instala a partir do século XVIII e que foi um progresso eminentemente técnico e de gestão de problemas públicos, muitas vezes pressionados por epidemias, como a relação entre o cólera, urbanização crescente no XIX na Europa e o sistema de esgoto, né, de saneamento básico construído na Europa. Então, assim, a ideologia do progresso a partir do século XVIII faz com que todo mundo assuma que a humanidade está em evolução moral. Tem até gente muito capaz que tenta provar isso. Tá? Gente super bem formada, estatisticamente tentando dizer que a humanidade está ficando melhor. Essa é um objeto de polêmica, mas mesmo gente que tenta mostrar estatisticamente, como o grande psicólogo do MIT, Steve Pinker, nos Estados Unidos, o canadense radicado nos Estados Unidos, mesmo ele não está associando o avanço que ele aponta de diminuição de violência explícita, né, como ele mostra, não está relacionado a epidemias. Quer dizer, a humanidade entra e sai de crises como essa, e como eu dizia no começo,
da pandemia, no final da Primeira Guerra, começou a espanhola matou mais do que a Primeira Guerra, 20 anos depois a gente fez a Segunda. Então eu dizia que isso era um marketing meio fajuto. Agora, uma observação um pouco mais empírica, um pouco menos viajante na maionese, digamos assim, ou brisante, como falam os meus alunos, quando o professor está viajando na maionese, né, eles falam brisando, né? Então, assim, o que eu falei das guerras da vacina por exemplo, 2021 continuará sendo um ano com poucas viagens ao exterior, a indústria do turismo vai continuar a sofrer, a recuperação econômica vai ser extremamente irregular, há muita expectativa com relação ao que o Biden vai fazer, restaurando um pouco uma certa educação doméstica na política dos Estados Unidos básica. A guerra com a China Fria vai ser pior, o Biden não vai abandonar a Guerra Fria com a China, porque não tem jeito, a China vai emergir ainda mais poderosa, muito provavelmente, porque organizou melhor a economia, o debate acerca de governos democráticos e governos autoritários e o sucesso é falso, porque você tem muito governo autoritário que está no lixo, certo? O sucesso da China não pode ser simplesmente associado ao fato que não tem democracia lá, mas sim um sistema bastante antigo de controle da população e do sentimento de coletividade que a China tem. Agora, com relação às vacinas, Pedro, a minha impressão é que, assim, a falação, como eu disse, vai passar para as vacinas, a gente vai ter todo um debate conspiratório, tem gente que acha que a vacina chinesa injeta um chip nas pessoas, e no final das contas, Pedro, no final eu diria, a experiência da pandemia até agora só reforça uma certa visão da humanidade, que é uma visão que a humanidade... A lógica científica não colou, a gente continua sendo uma espécie bastante pré-histórica, que acredita em muita fantasia, que tem dificuldade para fazer a diferença entre o que fala, o nosso pensamento fala na nossa cabeça e o mundo que fala do lado de fora. Então, eu resumindo a ópera, eu diria... Uma coisa para alguém que observa do ponto de vista filosófico ou mesmo epistemológico, que é a filosofia da ciência, é muito claro que não há, por parte do senso comum, dos mesmo ouvintes, seguidores e telespectadores, tem uma expectativa de ciência bastante pobre, achando que a ciência não é o que ela é a melhor coisa que a gente tem, mas a gente ainda não consegue pensar de modo racional e científico em grande medida. E talvez nunca venha a pensar. Se um dia a humanidade tivesse que escolher entre ciência e religião, é muito provável que a maioria esmagadora escolheria a religião. Luiz Felipe Pondé, nosso colunista, filósofo, sempre conosco aqui. Quem estava latino aí, Pondé? Platão ou Aristóteles? Quem estava latino aqui é uma das cachorrinhas, Lhasa Apso, que mora aqui com a gente, é muito mandona. Então, de vez em quando, ela dá esporro nas pessoas. É isso que ela faz, ela estava dando esporro numa pessoa. Alguém deve ter merecido. Ela é a dona da casa. Alguém deve ter merecido. Obrigada, Pondé, até a próxima. Obrigado a vocês. Tchau, Pondé, abraço. Abraço, tchau.